Muito bem, o Sala Debate está de volta nesta noite falando sobre o tratamento de doenças mentais, mais especificamente sobre esquizofrenia. Conosco aqui no estúdio o Leonardo Palmeira, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o Hélio Antônio Rocha, mestre em psiquiatria, e o Wilson Fraga. Antes de chamar o Eduardo Sá, ele que é psiquiatra forense e vai falar diretamente de Brasília, já está na linha conosco pela internet, eu vou trazer uma informação aqui que o nosso editor Tiago Omídio confirmou. A Rosemary, que estava participando agora há pouco e fala que não tem nenhum grupo de autoajuda, pelo menos ali na sua região, ela é de Lins, no estado de São Paulo. Então ali é uma região que ela está buscando mais informações sobre esquizofrenia e conta com a dica de vocês para, a partir do site entendendoesquizofrenia.com.br, ter ali uma primeira fonte de informação. Eduardo Sá, psiquiatra forense, muito boa noite para você, tudo bem? Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Olá, boa noite. É um prazer poder participar e colaborar com esse debate. Prazer é nosso, Eduardo. A gente teve na semana passada, no último domingo, a morte do documentarista Eduardo Coutinho, e para a gente também poder explorar um pouco mais as discussões nesse debate, queria que o senhor pudesse trazer mais informações sobre até que ponto um surto psicótico, uma doença mental, pode determinar um atenuante ou uma mudança numa avaliação de um julgamento, do ponto de vista da justiça e da legislação brasileira. Muito boa noite para o senhor. Então, vamos começar esclarecendo o papel do médico perito nessa história, porque isso vai ser esclarecido por um médico perito. Quando existe dúvida, bom, primeiro, o que é uma perícia? Nós temos perícia em várias áreas, inclusive na área médica. Um acidente de trânsito, você tem uma perícia, num incêndio, numa quebra de uma edificação, é feita a perícia. A perícia é a avaliação feita por um especialista para auxiliar a autoridade a decidir responsabilidades, enfim. Nesse caso específico, a perícia vai determinar exatamente isso que você está perguntando. Se o indivíduo é inteiramente responsável pelo seu ato ou não, ou se ele tem um atenuante, ou se ele é inteiramente incapaz de responder pelo seu ato. A gente, num primeiro momento, está acompanhando as investigações sobre o assassinato do documentarista Eduardo Coutinho. Existem casos semelhantes em que o senhor possa trazer, olha, é claro que cada perícia é uma perícia, cada situação é uma situação, mas de contextos semelhantes? O contexto é essencialmente este, né? Existe um delito e há uma dúvida, alguém questiona a dúvida da responsabilidade do indivíduo sobre aquele ato. Em geral, a defesa do indivíduo vai alegar uma insanidade, ou a própria promotoria pode questionar a sanidade do indivíduo que cometeu o delito. O que nós vamos fazer é avaliar essa capacidade. Isso é feito como? Você vai colher a história do indivíduo, verificar se já existe uma situação claramente estabelecida, se esse é um primeiro surto, enfim. Nós temos alguns casos, a imprensa de vez em quando divulga alguns casos, felizmente são poucos. Isso precisa ficar claro nesse debate, tá? Uma situação como essa, claro, a frequência com que ocorre a esquizofrenia na sociedade. Nós temos uma estimativa de 1.600.000 pessoas e você ouve isso aqui e acolá. Então, o paciente com esquizofrenia ocorre de ele ser muito mais uma vítima do que efetivamente um agressor, tá? Perfeitamente. Vou pedir para o Eduardo continuar na linha conosco para trazer a discussão de volta aqui para o estúdio e já eu faço contato novamente com o senhor. Perguntas pela internet. O Macklin Luan, espero que eu esteja pronunciando corretamente o seu nome, Macklin, é estudante e professor também de História e acompanha o Canal Futura há muito tempo. Ele tem um caso familiar que foi para ele muito doloroso. Ele gostaria de saber, trazer essa pergunta aqui para vocês, se existe algum grau mais brando ou não na esquizofrenia, se é que dá para mensurar nessa maneira. Existe alguma resposta mais esclarecedora para o Luan? Hélio? Na verdade, a avaliação clínica determina qual é a gravidade e o comprometimento funcional que vem disso. Tem pessoas que têm tantas crises que precisam de um acompanhamento mais intensivo, tanto de profissionais, e tem de profissionais diariamente. E tem pessoas que
fazendo a medicação, fazendo terapia, conseguem ter uma vida tranquila, normal e conseguem ser bastante produtivas. Leonardo. Existem algumas estatísticas, né, que falam que 20% dos pacientes podem ter um único surto e não ter muito comprometimento após isso, não ter recaídas, né? Existem estudos de follow-up, né, de segmento ao longo de 30 anos, estudos europeus, estudos americanos, que viram que após 30 anos, na faixa de 60% a 70% dos pacientes tinham uma boa qualidade de vida e na faixa de 30% a 40% dos pacientes que tinham as formas mais graves, com muitas recaídas e reinternações. Mas eu acho que, na verdade, Brito, isso depende muito dos recursos que a pessoa tem acesso, né? De tratamento, de família, de suporte social. Né? Acho que não tem como a gente generalizar, né? Eu acho que é uma doença que pode ter uma variação, uma evolução muito heterogênea. Nesse sentido, Wilson, o que mudou na sua vida? Você comentava agora há pouco que, ao se aposentar, teve uma diferença de renda significativa, mas queria saber como é que isso foi para você ao longo desses anos, conseguir tratar da doença do ponto de vista financeiro, de estrutura para isso. A minha psiquiatra, minha médica, ela, quando eu comecei a tomar a quetiapina e ela acertou a dosagem, ela me orientou sobre como pegar esse remédio através da Secretaria de Saúde do Estado. Esse remédio é bastante caro, uma caixa seria R$250, como eu usaria 8 caixas, R$2.000, mas aí, né? E ela me orientou através de uma guia de medicamentos chamada LME, né? E através dessa guia, pelo SUS, através de um posto que eu lá em Nova Iguaçu, posto Santa Eugênia. Baixada, né? Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu moro em São João de Meriti. E lá eu consigo essa guia, o psiquiatra preenche, e com essa guia mais uma receita, eu vou até a Rio Farms e consigo pegar, vamos botar assim, estou pegando 240 comprimidos, que seriam para um mês, né? Como cada caixa tem 28, aí tem que complementar, né? E eu pego esse remédio de graça, através da Secretaria de Saúde do Estado. Se não fosse isso, estaria um rombo no orçamento. Exato, eu ia gastar todo o meu salário por mês, não é uma estrutura condizente com E só uma colocação, o governo dá esse remédio, ele começou Seroquel original. E aí eles mudaram para o genérico. Quando houve essa mudança, me prejudicou, porque eu tive que ser internado para poder compensar, porque o genérico não tem a mesma utilidade, vamos dizer assim. Mas o medicamento genérico não tem a mesma substância, só que feito por um outro laboratório? Eu sou a própria cobaia, né? Porque o remédio original eu tomava 600 miligramas e com o genérico eu tive que ser internado para acertar a dosagem, e aí a médica, a psiquiatra, pediu que eu tomasse 800 miligramas. Isso pode acontecer, Leonardo? Essa experiência que aconteceu com o Wilson é comum, assim, dentro de medicamentos de laboratórios e genéricos? Sim, pela legislação, um genérico tem que conter de 75, se eu não me engano, de 75% a 115% do de referência. Tem uma margem ali, né? Existe uma margem que alguns pacientes são mais sensíveis, então eles podem, com isso, ter uma piora eventual dos sintomas, ter que fazer um ajuste de dose. Por isso que é sempre importante o paciente manter aquele laboratório, né? aquele medicamento do laboratório que ele já se dá. Né? Como no caso do Wilson, ele pega no estado, às vezes faz uma licitação, ganha um menor preço, então muda o laboratório. Então toda vez que mudar o laboratório, ele tem que estar atento e conversando com o médico dele para verificar essas coisas. Twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura, facebook.com/Canal Futura Oficial. Luciane e Fernanda fazendo perguntas. Vou chamar de novo o Eduardo Sá
pela internet para trazer essa pergunta para ele. Eduardo, a psicóloga Luciane Gomes Lima, ela gostaria que os convidados comentassem um pouco mais aqui no programa sobre a importância de um atendimento multiprofissional, além do uso de medicamentos. No caso da psiquiatria forense, existe também, distorcendo um pouco a pergunta da Luciane, que eu vou trazer para os convidados, mas estendendo a você, existe a possibilidade de uma investigação multiprofissional? Sim, existe a avaliação psicológica forense, o laudo psicológico forense, onde se faz um levantamento de personalidade do indivíduo, mecanismos de defesa, e isso auxilia bastante na confecção do laudo, na elucidação da situação do caso. A justiça, né, a gente percebe também, Eduardo, que em alguns casos a investigação no Estado brasileiro ela é um pouco aquém do que se costuma ter, né? São poucos casos elucidados, se você for pegar as estatísticas de tantas questões aí relacionadas a mortes, assassinatos. Você percebe que tem evoluído um pouco mais a polícia investigativa com auxílio da psiquiatria forense? Quanto à polícia investigativa, eu não posso lhe dizer. Em relação à psiquiatria forense especificamente, nos casos onde existe crime, essas avaliações têm que necessariamente serem feitas pelos institutos médicos legais. Então, tem uma restrição de pessoal. Quando é uma avaliação pericial em outras áreas, por exemplo, um laudo de interdição, um questionamento de testamento, ou um laudo para atestar a capacidade do indivíduo de fazer o testamento, isso aí não fica restrito aos institutos médicos legais, então você tem uma gama maior de profissionais para atender. Enquanto os casos onde há crime, onde há uma restrição de pessoal, né? Porque só pode ser feito pelos institutos médicos legais. Tá certo. Eduardo Sá, psiquiatra forense, falando diretamente de Brasília, pela internet. Muito obrigado pela sua participação no programa Sala Debate. Até uma próxima oportunidade. Ok. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Vamos aqui com a Luciene, né? A pergunta que a gente fez para ele, trago a vocês. Ela é psicóloga e quer saber sobre a importância do atendimento multiprofissional, além do uso de medicamentos. É importante que a gente encare o tratamento como uma construção de uma ponte entre a pessoa e a vida. Essa visão do tratamento psiquiátrico, que é para deixar a pessoa dopada, sedada, babando, não condiz com a realidade, não é o objetivo do tratamento. Construir a autonomia que é possível e ajudar a pessoa a desenvolver suas potencialidades e suas habilidades é o objetivo do tratamento. Nesse sentido, contar com a ajuda dos outros profissionais da área de saúde, de enfermagem, de terapia ocupacional, de psicologia, de musicoterapia, são outros recursos para a pessoa que muitas vezes vai ter dificuldade de elaborar através da fala, utilizar a atividade, utilizar a música, são outros recursos fundamentais para o desenvolvimento de habilidade e potencialidade. facebook.com/canal Futuro Oficial, muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Priscila Carvalho, Wilson, ela pergunta, acho que você já respondeu isso aqui no programa, mas enfim, a pessoa depois de um surto de esquizofrenia consegue se lembrar claramente de tudo que aconteceu? Sim, eu lembro de tudo. Não tem lapso de memória de nenhuma parte do que aconteceu? Não. Em todos os momentos, é claro, pontuais. Exato. Mas há uma lembrança clara. Há uma lembrança clara. Independente do controle da situação, mas a lembrança pós-episódio, ela vem. Até cronologicamente, que eu costumo lembrar, né? Como foi desde 1995, 1996, depois outro surto em 2008, né? Depois em 2009, depois em 2010, depois em 2012. Você tem ali uma linha do tempo. Exato. Porque eu fui, vamos dizer assim, achando a dosagem ideal do remédio, né? E o remédio ideal também, que é a quetiapina. Leonardo, Fernanda Farias, muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. Como é que é a questão do mercado de trabalho para uma pessoa que tem a esquizofrenia? O escritor do livro Todos os Cachorros São Azuis, Rodrigo de Souza, é um exemplo, segundo a Fernanda, de uma superação no caso da doença. Não sei se vocês conhecem essa obra, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Talvez o Wilson depois possa comentar a respeito disso. Existem pesquisadores que dizem que a verdadeira recuperação do paciente ocorre com o trabalho, né? Que é importante você ter iniciativas que
deem assistência, fomentem o trabalho para essa população. Né? Existe, assim, a nível de Brasil, eu conheço algumas coisas relacionadas às cooperativas de pacientes, né? Mas assim, nos Estados Unidos, na Europa, se fala muito do IPS, né? Que é Individual Placement Support. É como se fosse uma iniciativa que trabalha com o paciente tem um treinador de trabalho, um job coach, e trabalha com o paciente a sua recolocação no mercado de trabalho. Né? E aí vai fazendo a interlocução com a equipe do trabalho, vendo se precisa reduzir carga horária, se precisa ajustar alguma coisa, para que essa pessoa consiga retomar a sua vida e retornar ao seu trabalho, que a gente sabe que é fundamental para a pessoa recuperar a sua cidadania. A nível nacional, eu não conheço nenhuma iniciativa desse tipo. Né? Acredito que talvez em São Paulo, a Unifesp, a USP possam estar fazendo alguma coisa parecida com isso, mas aqui no Rio de Janeiro eu não conheço. Mais perguntas aqui. Hélio, a Michele Pires, ela está falando aqui sobre uma outra questão, né? Sobre a questão da depressão. Em tese, em resumo, na pergunta dela, que foi diagnosticada com depressão com 11 anos e hoje tem 32, ela questiona se algumas pessoas podem ser resistentes a determinados medicamentos, a ponto de, durante muito tempo, o medicamento não fazer tanto efeito assim. A resistência talvez não seja o termo ideal, mas a gente percebe que as pessoas que usam medicamentos durante bastante tempo podem não responder a ele como respondiam no início e haver necessidade de haver troca de medicamento. Isso dentro de uma história crônica, quando a depressão é uma doença crônica, isso pode acontecer. Voltando agora para o assunto da escola, né, dos educadores, do envolvimento das pessoas. Wilson, você percebeu durante esse tempo todo que algumas pessoas, claro, salvo a sua mulher, a sua família, as pessoas mais próximas, se envolvem em algum determinado momento? Você citou o fato de alguns amigos se afastarem, mas queria que você tentasse falar um pouco para o público brasileiro como as pessoas que o cercam estão diretamente envolvidas hoje com os desafios que se manifestam a respeito dessa doença. O que as pessoas às vezes falam para mim, né, eu chego para elas sem nenhum problema, falo da minha doença, como eu falei no meu primeiro encontro com a minha esposa, e elas dizem assim, pô, cara, não parece não, por incrível que pareça. E aí isso me dá vamos dizer assim, me impulsiona, né, a continuar, vamos dizer assim, vivendo, né, de forma que eu possa cada dia, vamos dizer assim, ter o melhor da vida, né? Eu vou a teatro, vou a cinema, viajo muito com a minha esposa. O fato de eu ser aposentado, né? A gente viaja bastante, a gente está programando aí uma viagem a Machu Picchu, né? E é isso que acontece aí, eu tenho uma vida normal e as pessoas que se aproximam nem notam que eu tenho a doença. Quando eu falo... Agora, mas com relação ao mercado de trabalho, que foi fruto de uma das perguntas aqui das internautas, que eu curiosamente não me lembro quem perguntou, mas você se aposentou aos 30 e... 30, foi em 2005, 33 anos, eu ia fazer aos 33 anos. Isso. Sentiu vontade de continuar trabalhando Tenho tempo vontade, depois? Tem vontade hoje? Só que o que é interessante é o seguinte, realmente estive conversando com os meus amigos aqui, para deficiência física existe todo um sistema, mas para o esquizofrênico fica complicado, né? Eu já tentei e quando eu chego lá na entrevista, eu geralmente falo muito, né? Falo bastante. E aí, por exemplo, se eu fosse arrumar um emprego que eles querem me dar, eu vou ganhar menos do que eu ganho como aposentado. Se fosse para complementar minha renda, tudo bem. Se fosse para complementar. Só que, às vezes, eu fico pensando, eu vou ganhar o quê? Um salário mínimo e vou perder minha aposentadoria? Com 4? Então, é complicado, né? A conta não fecha, né? É um sistema que, infelizmente, não fecha, né? Leonardo, existe uma característica específica entre homens e mulheres no diagnóstico da esquizofrenia? Alguma condição peculiar de gênero ou não? Sim, mas em relação à idade de início, porque nos homens o início é mais precoce, entre
pico de incidência dos 15 aos 25 anos, e nas mulheres o pico de incidência é dos 25 aos 35 anos. Mas na apresentação não difere tanto, os quadros são muito semelhantes. Alguma coisa a respeito de tratamento? Tudo muito semelhante? É semelhante. Hélio, a gente sabe que os centros de atenção psicossocial não conseguem dar um atendimento para tanta gente, né? O que você pode dizer sobre o papel da escola? A gente tem informações de que isso é uma situação que acomete o cidadão num certo estágio da vida, vai se agravando e talvez ele esteja ali entre o ensino médio, a faculdade. De que maneira temas como doenças mentais podem ser tratados e até entendidos, né, por educadores? A gente sabe que a família, os amigos estão ali diretamente envolvidos, mas em um ambiente de estudo acadêmico, o professor, o educador também tem um papel importante, né? Eu costumo pensar que estranhar pode ser uma postura interessante. Desconfiar que tem alguma coisa diferente e buscar informação e uma avaliação. É nesse sentido que, pela maneira como o SUS está estruturado, o primeiro serviço de saúde, que está até mais perto da família e da escola, é o programa de saúde da família. E que passar pelo médico de família pode ser um primeiro local de avaliação. E dependendo da necessidade, pode-se pedir apoio de um especialista que trabalha em parceria com o programa de saúde da família ou mesmo encaminhar para um centro especializado. Mas, como a gente falou ao longo do programa, os primeiros sintomas eles são muito inespecíficos. Muitas vezes é o isolamento social, é uma diminuição da interação com o ambiente. Então, estranhar, não necessariamente a pessoa vai começar com as ideias fora da realidade, alucinando e ter vivências fora da realidade. Ela vai tendo um comportamento que é estranho, que é diferente do comportamento habitual dela, que pode significar não só esquizofrenia, mas outros problemas emocionais ou psicológicos. E a partir da avaliação que se faz desse comportamento diferente, pode-se chegar ao diagnóstico. O Leonardo falou no início do programa, no bloco anterior, uma relação com o consumo de maconha, né? Eu queria estender essa pergunta sobre outras drogas, lícitas ou ilícitas, mas existe uma relação mais específica sobre doenças mentais e o consumo de substâncias, como, por exemplo, álcool e cigarro? Sim. As doenças mentais, de uma maneira geral, aumentam, né, a incidência de abuso de substâncias, né, particularmente na esquizofrenia. Maconha, os estudos mostram de 40% a 50% dos pacientes têm história de abuso, né, cocaína, se eu não me engano, é algo em torno de 4%, 5%. Tabaco é muito prevalente, né, tabaco chega a 70% em algumas pesquisas. Então existe essa procura, né, pela droga até como uma forma de tentar buscar um alívio, né, às vezes um alívio da sua angústia ou até mesmo dos efeitos colaterais que alguns medicamentos podem provocar. Vamos botar de novo aqui no site, na tela para vocês, entendendoaesquizofrenia.com.br, uma fonte de informação para você que procura entender mais a fundo um ambiente como esse. Está aí a dica do programa de hoje. Você pode pesquisar no site e aí ter mais informações sobre o que é a doença, quem adoece, sintomas, como evolui. Entendendoaesquizofrenia.com.br é a primeira dica de hoje. Wilson, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a participação no programa de hoje, suas considerações finais sobre a esquizofrenia, sobre o mercado de trabalho. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, né? Que a gente está levantando aqui uma bandeira, né? Mas realmente, mercado de trabalho, o sistema, né? Ele não é perfeito, né? Mas eu creio que isso vai mudar. Eu creio que isso vai mudar porque, como nós já vimos as manifestações aí desde o ano passado, né? Eu acho que isso a gente começa aqui levantando uma bandeira, né? Eu queria até agradecer aqui a oportunidade de estar aqui e falar sobre o estigma, né? A marca, o preconceito. O preconceito com o esquizofrênico é uma coisa que realmente não tem sentido. O esquizofrênico não é violento, não é violento. Eu nunca fui violento na minha vida. Não sabia que eu tinha predisposição, né? Até o teu primeiro surto. Mas eu nunca fui violento e durante a minha doença teve um período que eu parei os remédios, fiquei sem os remédios. Ninguém pode fazer isso, pelo amor de Deus. Mas a minha hipersexualidade, né, é um dos sintomas da doença.
eu tive hipersexualidade, minha libido foi lá em cima e eu fiquei com uma personalidade totalmente diferente. Tanto é ruim usar drogas como parar a medicação. Tá certo, Wilson. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Leonardo Palmeira, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, obrigado pela participação. Suas considerações finais, Leonardo? É importante passar o conceito de que a gente não tem a informação sobre o que é a esquizofrenia bem difundida na nossa sociedade. E ainda se tem muito a ideia daquele paciente que anda babando, que nem um robô, nu pelos corredores do hospital. Isso é coisa do passado, cada vez mais do passado, né? A gente fala de recuperação, como a gente está vendo aqui o Wilson. O Wilson é um cara que vem se recuperando, que vem tendo uma vida normal, né, se empoderando no sentido de que ele é capaz, sim, de tomar decisões, de fazer escolhas, né? A ideia é essa, a esquizofrenia é uma doença em que a pessoa pode se recuperar e ter uma vida normal. Hélio Antônio Rocha, mestre em psiquiatria, muito obrigado pela participação. Suas últimas palavras. Eu agradeço mais uma vez o convite. E uma outra coisa que a gente disse aqui que é muito importante é que o conhecimento que o próprio paciente tem sobre os seus sintomas, que a família tem sobre isso, dá aos profissionais de saúde pistas importantes sobre momentos de crise, sobre que momento do adoecimento o paciente está. E que o trabalho conjunto do paciente com a família, com uma equipe multidisciplinar, faz muita diferença tanto para o estabelecimento diagnóstico quanto no caminho prognóstico da doença. Tá certo. Queria agradecer imensamente também a quantidade expressiva de internautas e telespectadores que participaram do programa. Falar aqui rapidamente a Michele, o Macklin, a Priscila, a Rosemary, a Luciane, a Fernandinha Farias, o Sérgio. Muito obrigado, pessoal, pelas dicas, perguntas e críticas construtivas aqui na discussão sobre o tratamento de doenças mentais. O Sala Debate de hoje fica por aqui. Lembrando a vocês que o programa reprisa aos domingos, às 9 da noite e permanece aí para consulta no site do Canal Futura e no YouTube, futura.org.br. Um beijo. Tchau, tchau.